pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma leitura de um livro que tem sido bastante discutido na sociedade brasileira, com bastante volume de vendas e que tem sido aí um contraponto, como sendo uma leitura de esquerda sobre os acontecimentos políticos desde 2016, quando do impeachment, até agora no momento das últimas eleições. E o livro que a gente selecionou foi o do sociólogo formado na USP, Gessé Souza. O título do livro, A Elite do Atraso, e faz aqui um panorama bem amplo, chamado da escravidão à Lava Jato. Bom, fazendo assim as primeiras impressões sobre a leitura da Elite do Atraso, a gente observa quais são as intenções primeiras do autor. Ele quer fazer aqui uma interpretação que nós poderíamos dizer de longa duração. Por isso que ele cita essa questão da escravidão até a Lava Jato. Seria um período aí para entender a sociedade brasileira a partir do seu marco zero, por assim dizer. Essa seria a sua explicação. E a ideia dele é tentar fazer uma obra que pudesse sair, digamos assim, dos muros da academia. Tanto que, de certa maneira, ele vai um pouco suavizar dentro da sua escrita, tentando sair um pouco dos clichês e da formalidade acadêmica para poder atingir um outro público, ou leigo, ou aquele outro público que não está afeito àquela leitura acadêmica dentro do campo das humanas. Então, o livro acaba sendo essa torção, essa mistura, essa tentativa de tentar trazer uma análise que seja também consistente sobre determinados autores, mas com uma linguagem mais fluida, mais aberta, que pudesse atingir um público mais amplo fora da academia. E, de certo modo, eu achei isso meio estranho, porque eu não acredito que ele tenha, dentro da sua perspectiva, alcançado um êxito total. Porque, de certo modo, em alguns momentos do texto, ele mesmo diz que aquele autor ou aquele leitor que não está feito esse tipo de leitura pode pular determinadas páginas para ir direto ao assunto que interessa, ou seja, pular o debate teórico. E em certos momentos ele usa certas expressões como, expressões coloquiais, expressões mais simplórias, falando sobre a luta de classes no Brasil, vai falar acerca da elite da rapina, a elite do roubo, a elite do dinheiro, vai falar sobre a ralé dos novos escravos. Então ele tenta, de certo modo, modificar um pouco o vocabulário, mas fica ainda, no meu entender, uma coisa meio estranha. Ou poderia ter optado por um livro acadêmico, tentando suavizar a leitura, ou por uma leitura mais fluida, mais aberta. Essa tentativa de misturar os dois mundos, não sei se atingiu o objetivo que ele queria. Ainda se torna uma coisa muito dura, sobretudo pensando no leitor que não está afeito a uma leitura acadêmica dentro do âmbito da história, da sociologia, ainda assim se torna um título difícil. Bom, fazer uma explanação rápida sobre o texto, e acredito que seja um livro muito importante para nós pensarmos a realidade brasileira ou a condição que nós nos encontramos atualmente, porque de certo modo o autor vai querer fazer ou trazer uma revisão sobre as principais leituras ou interpretações que consolidaram o que seria o que ele chama de singularidade brasileira. O primeiro ponto para destacar aqui no texto do Gessé Souza é uma crítica que ele vai fazer e que é muito contínua sobre o que ele chama de racialismo culturalista. E ele vai dizer o seguinte: nós nos acostumamos a pensar uma leitura crítica sobre o racismo científico que falava que as diferenças de cor, de branco e negro, consolidariam também aí uma diferença entre superioridade e inferioridade. E isso advinha de um racismo científico. E, de certo modo, quando os culturalistas tentaram retraduzir ou reinterpretar essa leitura, eles acabaram também caindo numa armadilha. É aí que ele vai chamar do paradigma do racialismo culturalista. É quando ele vai chamar à tona a leitura de intérpretes clássicos do Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda,
como Gilberto Freire, Raimundo Faoro, Roberto da Mata. E no geral ele vai apontar o seguinte: esses autores eles trouxeram uma leitura que demanda a seguinte explicação. Não existe um racismo científico, mas para o Brasil nós teríamos que pensar nas nossas raízes ibéricas. Nós teríamos que pensar o Brasil a partir de uma singularidade de colonização portuguesa. E o que nós trouxemos de Portugal foi o que o Sérgio Buarque chamou de homem cordial. Aquele homem imutável, maleável, personalista, afeito à troca de favores e que posteriormente passou a controlar o Estado. Então, o que nós trouxemos de singularidade de Portugal é o que ele chama de patrimonialismo. O homem cordial, ele é patrimonialista, ele transforma a coisa pública em coisa privada. Por isso, o nosso Estado, ou a nossa organização estatal do século XIX em diante, estaria viciada, justamente porque nós trouxemos lá de trás, lá da nossa colonização, essa ideia de cordialidade. E ele vai levantar a seguinte questão: será que nós não estamos também trazendo, a partir dessa ideia de cordialidade, um certo racismo? Porque nós estamos falando de certos estoques culturais. Nós explicamos a singularidade cultural brasileira a partir de estoques culturais, genéticos, perpassados por gerações, isso buscando o colonizador lá no início do século XVI. Seria como se o destino do brasileiro fosse pré-determinado, fosse um destino imutável. As nossas raízes são ibéricas e as nossas raízes definem um sujeito maleável, afeito à troca de favores e que controla a coisa pública como se fosse sua. Então nós não teríamos como fugir do destino de criarmos sempre um Estado desonesto e corrupto. Então ele vai fazer essa seguinte excepção, ou essa seguinte assertiva: nós estaríamos também aí construindo a ideia de um paradigma racialista cultural. Nós acreditamos que o estoque cultural nos formava de forma perene e constante. E a partir disso criaria-se, por conseguinte, uma outra noção que ele vai chamar de uma modernização seletiva. Se no mundo colonial o que reinou foi o patriarcalismo ou mandonismo privatista, quem comandava a casa era o senhor. Comandava sua família, seus filhos legítimos e ilegítimos, escravos domésticos, escravos de campos, agregados. O que existia no mundo colonial era um poder irrestrito do patriarca. E esse poder restrito do patriarca, ele se construía através da visualização de um escravo que era sempre inferior, afeito ao trabalho manual, que era sempre humilhado e explorado. Essa sim seria uma das nossas raízes que nós traríamos para o nosso presente, e não a ideia de uma cordialidade, e não a ideia de uma raiz ibérica. O que estaria no âmbito ou no centro da nossa singularidade seria uma outra instituição, e essa instituição seria a escravidão, que demarcaria desde o mundo colonial a nossa abissal diferença social, concentração de renda e o potencial de discriminação racial, de segregação e de marginalização de uma grande parcela da população. Esse patriarcalismo ele seria meio que controlado no século XIX, porque ele está fazendo aqui a leitura do Gilberto Freire, lá no Casa Grande Senzala, e depois ele transfere para pensar o Gilberto Freire nos sobrados e mucambos. Do século XVIII para o século XIX do Brasil surgem outras duas instituições, que seria o mercado e o Estado. E dentro dessas duas instituições, o elemento que vai ascender socialmente é o que ele vai chamar de raça média. São aqueles mestiços, são aqueles indivíduos que não encontram uma classificação entre a elite econômica e nem entre a ralé dos escravos. São aqueles mestiços nascidos do Brasil que, a partir de alguma instrução, vão começar a controlar as administrações públicas, a legislação, a fiscalização. Então, de certo modo, o poder do patriarca vai ser perdido em prol de uma estatização, de um poder impessoal.
E dentro desse poder impessoal, ao invés de nós estarmos falando de uma raiz ibérica, pelo contrário, a influência seria justamente anti-ibérica. A influência dessa raça média, que para ele vai se transformar numa classe média, seria justamente a Europa, no caso da França e da Inglaterra. Portanto, nós estaríamos aí quebrando com essa ideia de que a nossa herança genética, que é transmitida pelo sangue, seria ibérica, de Portugal. Pelo contrário, a nossa herança central é da escravidão. É ela que macula a nossa sociedade, estrutura a nossa sociedade como sendo racista, patriarcalista e uma sociedade perenemente marcada pela violência e opressão do mais pobre. É aqui que ele faz a ponte entre passado e presente. E dentro dessa modernização que ele aponta nos sobrados e mucambos, é essa camada média que vai ascender socialmente e se torna o que ele diz uma classe média. É essa classe média do século XIX que perpassa para o século XX, construindo aí a sua imagem em torno de um novo poder de ascensão e de controle social. É quando ele vai chamar a atenção para o seguinte caso: nós passamos por um paradigma racialista, nós transitamos por uma modernização seletiva e nós chegamos no século XX com a construção de diferentes classes sociais. E ele vai chamar a atenção, inclusive, que o conceito de classe não deve ser pensado apenas em questão de renda. O conceito de classe deve ser pensado a partir dos gostos, da formação cultural, das habilidades, dos instintos. O conceito de classe seria mais expansivo. O conceito de classe ele daria conta também das afinidades intelectuais dos sujeitos. Por isso que ele vai dizer que a partir do século XX, essa classe média que ascendeu socialmente, ela vai tender a manter o seu domínio através de uma contínua distinção social, que é que ele vai chamar de capital cultural. Essa classe média ela vai ser a classe do bom gosto, da boa instrução, que frequenta as boas escolas, que posteriormente frequenta as boas universidades e transmite esse capital cultural para os seus filhos, que desde cedo, aí ele vai falar até que as classes são definidas desde o berço, porque desde o berço os sujeitos têm acesso a capital econômico, a capital social, influências e a capital cultural. O gosto pelos livros, pela leitura, pela música, o gosto pelo aprendizado, e são esses sujeitos da classe média que vão partir na frente, que vão vão tomar uma dianteira em torno do aprendizado, da formação e da apropriação dos espaços públicos, sempre criando o quê? Uma distinção com aqueles sujeitos mais empobrecidos, agora os herdeiros dos escravos que foram libertos no século XIX. É quando ele vai chamar a atenção para um novo conceito. Nós falamos que até o século XIX existia uma distinção. Era uma elite econômica contra a agressividade, a violência, contra a permissividade e a sexualidade do negro. No século XX, com o crescimento dessa classe média, que vai tender a manter o seu domínio, o que vai acontecer é que aquele teor pejorativo e de estereótipo segregacionista do escravo, ele vai ser reinterpretado para o século XX. É o que ele vai chamar da ralé dos novos escravos. Vou só fazer uma leitura rápida para vocês perceberem como é que ele coloca essa questão de pensarmos na sociedade brasileira contemporânea a existência de uma classe média que detém determinados capitais e usa esses capitais para poder colocar sua influência, seu poder e sua dominação sobre aqueles que são mais empobrecidos. Os ex-escravos da ralé dos novos escravos continuam sendo explorados na sua tração muscular, como cavalos aos quais os escravos de ontem e de hoje ainda se assemelham. O recurso que as empregadas domésticas usam é, antes de tudo, o corpo, trabalhando horas de pé em funções repetitivas, com a barriga no fogão quente, do mesmo modo que faxineiras, motoboys, cortadores de cana, serventes, pedreiros. Como o caminho de aprendizado escolar é fechado desde cedo para a imensa maioria dessa classe,
Não é o conhecimento incorporado no trabalhador que é a mercadoria vendida no mercado de trabalho, mas a capacidade muscular comum a todos os animais. Ao fazer essa relação entre Brasil colonial, imperial e Brasil republicano, ele está falando de uma classe que continuamente foi humilhada, abandonada, escravizada e dizimizada. Ele está falando de uma classe que foi constantemente sendo reduto de estereótipos e de segregação, devido à sua relação imediata com o trabalho manual, com o corpo, sendo associados diretamente aí à ideia de animalidade. Portanto, o livro do Gessé Souza, ele trabalha com essa perspectiva de observar uma leitura do Brasil a partir de longa duração. O paradigma racialista é o que ele critica. Nós não somos formados pelas raízes ibéricas, nós somos herdeiros da escravidão. A modernização seletiva cria uma nova classe, que é a classe média, e que se estabelece no poder a partir da distinção social, o uso de diferentes capitais. E essas diferentes classes que se estabelecem no Brasil contemporâneo, elite econômica e financeira, a classe média, a de trabalhadores e aqueles em extrema pobreza, aqueles que ele diz que são os novos escravos do mundo contemporâneo, a ralé dos novos escravos. É essa ralé que é sempre estigmatizada, violentada e assassinada, é ela que sofre chacina, essa é ela que é encarcerada. Nós ainda sobrevivemos sobre uma estrutura de escravidão. Em determinado momento ele diz mesmo que nós carregamos a escravidão dentro do homem. Nós carregamos o racismo e a dizimação daqueles que são mais frágeis para estabelecer a ordem da nossa sociedade. A ordem da nossa sociedade é hierárquica. É uma ordem que se estabelece a partir de camadas sociais pelo status, dada pelo domínio dos capitais. E qualquer tentativa de romper com essa hierarquia é um momento onde se estabelece um outro elemento que ele chama a atenção no livro, que é o golpe das classes médias associadas às elites financeiras para não permitir que haja uma atenuação ou uma invasão do espaço público por essa ralé dos novos escravos. Por isso que ele vai fazer uma crítica ao impeachment e chamar o impeachment de golpe. É um golpe tramado pela elite financeira e pela classe média, utilizando-se da Lava Jato para dizer o quê? A corrupção, ela está apenas no Estado. Basta apenas nós retirarmos o controle do governo de esquerda sobre o Estado, e nós vamos eliminar essa corrupção. Para o autor, a corrupção maior, ela não está no Estado. Ela não está apenas no jeitinho brasileiro, no clientelismo, no nepotismo. Não que essas não sejam práticas nefastas, mas a maior corrupção, ela está para além do Estado. Ela está no mercado. Ela está na elite financeira e econômica, dos donos do agronegócio, das construtoras, os banqueiros. São esses que são os sonegadores, são esses que não pagam os impostos, são esses que têm o Estado na sua mão e são esses que fazem negociatas e falcatruas, que repercutem no quê? Em reformas, como a reforma da Previdência, que culmina com a retirada de direitos dos trabalhadores, com maior tempo de contribuição para tentar minimizar o déficit ou a dívida pública. Porque o Estado brasileiro ele acaba sendo corrupto porque ele se entrega diante dessas elites financeiras que foram construídas num processo de longa duração. E quem sofre é o trabalhador. E quem sofre é a ralé dos novos escravos. Quando existe um governo que cria políticas sociais que abrem as universidades e os aeroportos para que aquela ralé possa também se apropriar desses espaços, existe uma tensão, uma restrição. É o movimento da classe média para tentar controlar ou acabar com essa ascensão social. Em determinado momento, acho até que o autor ele exagera, dizendo que o Partido dos Trabalhadores estava provocando um processo de redenção da ralé dos novos escravos. Eu penso que não foi um processo de redenção, mas um início de uma abertura para que aquela ralé, os pedreiros, serventes, os motoboys, as faxineiras pudessem ter acesso a capitais que antes eles não tinham. Mas sempre que isso acontece, a elite financeira e a classe média, que é aquela classe que tende a manter o seu status,
e não quer que o capital cultural seja aberto ao outro, esse outro sendo sempre o escravo, o servo, o agressivo, o violento. Ele está fazendo uma crítica, e a crítica é a seguinte: a classe média, ela não é moralista, ela não se levantou nas ruas de verde e amarelo para combater uma corrupção. Na verdade, ela estava agindo com ódio e com rancor ao outro, aquela ralé dos novos escravos que estava se apropriando de novos espaços, espaços que eram exclusivos da classe média. Por isso que ele chama de golpe, e um golpe que é dado pela elite financeira e pela classe média. Então eu penso que o livro é importantíssimo para nós pensarmos o Brasil em termos de um processo de longa duração, mas sem cair também na armadilha de pensar que o autor está interpretando um processo histórico como um todo. Ele está fazendo aqui uma leitura macro, uma leitura ampla. Falta muito aqui de processos micros. E falta muito também no livro esclarecer que essa leitura que ele faz do Brasil, do mundo colonial para o mundo moderno, ela está acontecendo em determinados espaços específicos e não na sociedade brasileira imperial ou do início da República como um todo. Mas isso não tira os méritos do autor. Penso que é um livro urgente para que nós possamos compreender o que é que acontece na sociedade, quais são as relações de classe e pensarmos ainda nessa categoria de classe. O golpe de 2016 foi um golpe da classe média contra a ralé dos novos escravos. Bom, além do Gessé Souza, eu posso indicar aqui para vocês uma leitura circunstancial que está dentro do livro, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, e, sobretudo, um livro que ele utiliza de uma forma contínua, de explicação social, que é o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Penso que essas duas obras, Raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, são essenciais para que nós possamos olhar, analisar e refletir sobre essas desigualdades, sobre a questão do racismo e sobre a perpetuação dessas dominações de classe na sociedade brasileira. Bom, a gente vai pensar aí nas próximas leituras e gostaria que vocês pudessem estar aí dando like, pudessem estar curtindo, compartilhando e também se inscrevendo no canal. E é isso. Até a próxima. Valeu.